noite, igreja, paz do Senhor, amém? Queridos, eu realmente estou, assim, encantado com tudo que eu estou vendo aqui. Não sei se encantado é uma palavra correta, mas estou surpreso com tanta excelência da parte desta igreja tão abençoada. No momento que eu pus os pés naquela porta, eu já fui tremendamente abençoado pelo calor dos irmãos amados, do amor que foi ali colocado sobre a minha pessoa. Eu fiquei muito feliz mesmo, né? Porque a gente percebe o quanto esta igreja tem crescido, porque onde há amor, há vida, onde há vida, há crescimento. Então a gente percebe isso testificando através da vida desta igreja. E o pastor Clóvis me conduziu para estar vendo as dependências da igreja, e eu fiquei assim maravilhado pela excelência com o prédio, pelos detalhes, assim impressionante o quanto vocês são zelosos pelo aquilo que é do Senhor, o quanto vocês realmente têm uma dedicação pelo aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês. E cada detalhe que eu vi aqui, eu vi o amor que vocês têm pela obra de Deus. Um prédio muito bonito, muito aconchegante. Vocês conseguiram aqui fazer algo surpreendente, né? Que foi aproveitar muito bem todos os espaços colocados. E além de aproveitar esses espaços colocados, que vocês colocaram, classinha, tudo isso, mas muito bem feito, com muita qualidade. Então eu fiquei assim, muito feliz. E feliz também por reencontrar alguns irmãos tão amados, que há algum tempo eu já não via, né? Foi muito prazeroso. E a gente vai olhando assim e vai lembrando, né? Porque a gente já está distante de alguns anos, e aí vai retomando a memória, né? E lembrando de algumas coisas, como o pastor Clóvis falou. Então eu estou assim, muito encantado com esse prédio, muito maravilhoso. Mas, com tudo isso, esse prédio maravilhoso, esse prédio poderoso, eu quero falar alguma coisa até nessa direção, nesse sentido. Eu vou falar, né, de algo que nos dado essa semana, com o título dizendo assim: viver no corpo de Cristo. Então a gente ainda tem um hábito errado de falar que esta igreja está bonita, né? Eu já comecei errado, né? Porque na verdade a igreja somos nós, amém ou não amém? A igreja é eu e você. E a gente vê que esse prédio, ele está muito bem, esse prédio ele está muito bonito, mas tudo isso sem você não teria sentido algum, né? Então a gente percebe que a gente precisa realmente a cada dia estar nos reeducando acerca da igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não é aquele prédio com uma cruz em cima, um sino batendo, não é nada disso, né? A igreja somos nós, e nós temos que criar esse hábito de começar a falar que nós vamos, não na igreja, mas na reunião no prédio da igreja. Nós começarmos a entender isso, porque nós nos fortalecemos quando entendemos que nós somos igreja, quando entendemos que nós somos ligados uns nos outros, como corpo, em amor. Isto é a igreja de Cristo, aquele que tem um coração transformado, um coração renovado, um coração ligado um no outro. Aí sim é a igreja. E nós precisamos despertar para isso, porque a Bíblia, ela tem vários exemplos que mostra a igreja. E é importante
nós mudarmos a concepção sobre a igreja e entendermos que o prédio é o local que a igreja se reúne. Isso já foi muito falado no passado, mas muitas vezes nós ainda precisamos nos reeducar. Então, sempre quando você for numa reunião no prédio da igreja, você sempre deixa claro, porque a igreja é você. Porque Deus, Ele não mora aqui nesse prédio tão bonito, tão bem feito, tão bem construído. Ele mora dentro de cada um de nós. Deus não mora mais em prédio feito por mãos humanas. Você deve ensinar isso a todo tempo. Eu tenho tentado ensinar, às vezes até para mim mesmo, né? E a gente tem a todo tempo tentando falar isso de uma forma convincente para que as pessoas venham entender. Porque nós que somos a igreja, que somos o corpo, estamos conectados em amor, ligados uns aos outros, vivendo como família, amém? A igreja vive como família, o corpo de Cristo vive como família, que tem muitos problemas, que tem muitos defeitos, mas são filhos de Deus. E eu sei que muitas pessoas criticam a igreja por causa de alguns filhos pequenos, que faz ainda muitas coisas erradas, e a gente sabe que ainda isso impede as pessoas de entender que o amor do Pai pela igreja, que é o corpo, está acima dos problemas. E a gente percebe que a gente se depara com pessoas que muitas vezes não quer ir até a igreja. Por quê? Porque ainda tem pessoas no meio da igreja, do corpo de Cristo, que ainda causa alguns problemas, causa algum mau testemunho, causa alguma atitude errada, e isso tira o desejo de pessoas de querer fazer parte desta igreja que é o corpo. Mas nós sabemos também que as pessoas que são agregadas a nós, que ainda causa esse dano, que ainda tem dificuldade, que ainda causa uma rejeição para outras pessoas, porque elas estão chegando, ainda traz uma certa preocupação para aqueles que estão aqui. Nós sabemos que estas pessoas, elas vão crescer, porque quando elas são agregadas no corpo, quando elas são agregadas na igreja, a tendência delas, através da minha vida e da sua vida, é crescer. E esse crescimento vai trazer um testemunho convincente, que vai trazer as outras pessoas. Então nós precisamos nesta noite entender que a igreja nunca vai ser perfeita, porque tem pessoas que procuram a igreja perfeita, tem pessoas que procuram a igreja sem problemas, sem dificuldade, mas essa igreja não existe, porque todos nós que chegamos aqui, nós chegamos um dia com problemas, com dificuldades, e quando nós chegamos nela, ela já se torna imperfeita. E se você está atrás de uma igreja perfeita desta forma, você, quando chegar em uma dessas, você já vai tornar ela imperfeita, porque não há um justo sequer. E quando você é introduzido no corpo, você vem com as suas imperfeições, e desta forma você é transformado. Então, para nós entendermos um pouco mais, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 4, a partir do versículo 15.
nós vamos falar um pouco da igreja como um corpo e poder falar um pouco daquilo que muitas vezes, por conta do nosso crescimento, nós esquecemos de algumas coisas tão importantes para nós como igreja. Diz assim a palavra de Deus: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realize a sua função. Então aqui nós já podemos testificar que a Bíblia, ela está dizendo que a igreja é um corpo, e que Jesus é o cabeça, e que nós somos membros. É importante que você venha visualizar isso, porque outra coisa fantástica, não tem vida fora do corpo. Então, é importante que você entenda isso, que você tem a sua função como corpo, que você faz parte deste corpo, e se você estiver fora deste corpo, você morre. Então aqui a gente fala do novo nascimento, da nova vida que nós temos agora, da vida que nós saímos e agora nós entramos, que é a vida que nós saímos do mundo, agora nós entramos numa nova vida, que é no corpo de Cristo. E nós precisamos valorizar isso, para que nós possamos nos manter vivos, para que nós possamos nos manter conectados, porque muitas vezes isso vai se perdendo ao longo dos anos que nós, como cristãos, vamos esquecendo dessas coisas simples, e vamos nos esfriando com o corpo, e muitas vezes vamos nos afastando do corpo, e este afastamento, ele pode trazer para mim e para você morte. Por quê? Porque o corpo, ele está sendo aquecido pelo sangue, ele está sendo abastecido pelo sangue que está dentro de cada um de nós. E esse corpo, ele é alimentado pelo nosso sangue. E o corpo, que é a igreja, é alimentado pelo cabeça, que é Cristo. E nós precisamos entender bem isso. Por quê? Porque quando a Bíblia coloca o corpo como um paralelo com a igreja, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes que realmente é muito importante para as nossas vidas, que ao longo dos dias nós esquecemos, e nós vamos nos deparando com algumas atitudes que, se você tem no seu corpo natural, você causa prejuízo, e se você tem no seu corpo espiritual, você também causa prejuízo e morte. É mais ou menos o seguinte: o meu dedo, ele está aqui, conectado ao meu corpo, ele está vivinho, ele está fazendo todos os movimentos que eu necessito. Por quê? Porque ele está conectado no corpo, ele está sendo abastecido com o sangue que é vida, e está mantendo ele ativo. E nós percebemos que quando você tira esse dedo da sua mão e você coloca no chão, ele continua sendo dedo ou não? Sim. Mas aquele dedo que você deixou ali, separado do seu corpo, ele fora desse corpo que estava alimentando, ele continua sendo o seu dedo, mas ele não tem vida. O que vai acontecer com ele?
vai morrer. E isso acontece a mesma coisa conosco, em situações que a gente nem percebe, em situações que nós vamos nos afastando, ok? E aí vai entrando morte, vai entrando um esfriamento, e quando a gente percebe, está morto. E esse dedo fora do corpo, fora do meu corpo, ele vai morrer. E ele não tem proteção. Porque quando você está dentro do corpo, quando você está conectado com o corpo, como uma parte do meu corpo, nós percebemos que está protegido. Porque aquele dedo que está ali, se aparecer, ou qualquer parte do corpo, se aparecer um cachorro, por exemplo, e for até aquele dedo, ele distante do corpo, o que vai acontecer? O cachorro vai comer aquele dedo. Mas o dedo que está aqui, se vier um cachorro para pegar esse dedo, automaticamente eu tenho parte do corpo para defender este dedo. Eu tenho a boca para gritar, eu tenho a outra mão para bater, eu tenho o pé para chutar. Para quê? Para proteger o meu corpo. Então eu quero colocar aqui para vocês algumas coisas que é necessário para mim e para você sobreviver como corpo de Cristo. Porque tem pessoas, e isso está acontecendo muito nos dias de hoje, tem pessoas que simplesmente elas só querem viver com o cabeça. E quem é o cabeça? Cristo. Mas não quer viver com o corpo que é a igreja. Tem pessoas que acham que viver somente com Cristo, ela pode sobreviver espiritualmente. E isso é engano desses dias de hoje. E a gente percebe que isso não é bíblico. Mas tem pessoas que não querem fazer parte do corpo, porque acha que dentro do corpo tem pessoas que não agradam a ele, que não tem sentido estar com ele, ou menospreza essas pessoas, e ele acha que é o seguinte: eu creio em Deus, sirvo a Deus, mas eu não quero estar com o corpo que é a igreja. Mas como assim? Como você vai sobreviver? Como você vai ter vida dentro de um corpo? Isso é algo que não tem sentido. É mais ou menos o seguinte: você é uma parte do corpo e você só quer viver com a cabeça que é Cristo. Porque tem gente que fala isso, né? Eu não vou para a igreja, mas eu creio em Deus, eu quero ter Deus, eu tenho Deus. Mas cadê a conexão? As outras conexões? Cadê aquilo que te completa? Aonde está? Então é mais ou menos o seguinte: a pessoa, ela se diz que quer a cabeça, mas não quer o corpo. Então ela é uma parte desse corpo, porque ela crê em Jesus. Mas é uma parte que se torna esquisito. É mais ou menos só a mão, ok? Junto com a cabeça. Então vamos fazer uma conexão só da mão e da cabeça. Seria um bicho estranho, né? Seria algo que não tem nexo. Ué, mas e o resto do corpo? Não, só a mão e colocar na cabeça, como é que vai andar por aí? A mão e a cabeça. Se tornaria algo estranho. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo nessa estranheza. Por quê? Só quer o cabeça, mas não quer o corpo. Por quê? Por conta daquelas dificuldades que eu falei no começo. Porque tem gente ainda que está crescendo, que dá mau testemunho, que ainda não consegue ter uma vida santa. Por quê? Porque está crescendo, está ainda evoluindo como cristão. Mas nós precisamos entender que não dá para você ser só mão. A mão não anda solta sozinha. E se a mão conectar na cabeça e andar só a mão e a cabeça, é algo assustador. É algo que não consegue de forma alguma caminhar.
porque se torna um bicho estranho. A mão, ela tem que estar conectada no braço, o braço no corpo, e o corpo no pescoço. Mas tem pessoas que acham que conseguem viver desta forma. E nós estamos vendo muito isso hoje na igreja. Esse tipo de gente, ela tem crescido por conta de quê? Por conta da mídia, por conta de muitas pregações na internet. E a pessoa, ela se torna um crente estranho, sem corpo, virtual. Algo que não é genuíno, não é verdadeiro. Porque a Bíblia fala deste corpo, desta igreja, bem ajustado, alinhada, junto, completando-se um ao outro. Então não tem como você viver isolado. Não tem como, não adianta você justificar com os problemas no prédio, com os problemas do pastor, com os problemas do discipulador, com os problemas do líder. Não adianta justificar. O corpo, ele depende uns dos outros. E muitas vezes aquele que é mais problemático, ele está ali para te edificar, ele está ali para te ensinar, ele está ali para te abençoar através do quê? Da sua maneira de agir. Ontem eu conversava com um garoto e ele estava com o líder dele, e o líder dele estava assim, de certa forma, pesando nele com algumas falas, né? Aquela coisa de jovem. E o menino ficou bravo, ele é novo convertido. Ele deve estar com 6 meses de convertido. Foi num dos nossos encontros desse ano. E aí ele falou: oh, meu Deus, ô pastor, mas é difícil, hein? Eu falei: filho, esse menino é um teste para você. Se você passar por isso, você vai ser um tremendo homem de Deus. Porque ele é um teste para muitos aqui, até para mim. Mas eu estou suportando, porque ele faz parte do corpo. Aí ele deu risada, porque ele não entende muito bem. Mas as pessoas já querem sair da igreja, por quê? Por conta de certos tipos de crianças que chegaram, ou de pessoas que ainda estão em processo de crescimento, e não aceitam. E não aceitam viver dentro desse corpo, porque começa a apontar, começa a julgar, começa a criticar. E aí querem tirar essa pessoa de dentro do corpo. Por quê? Porque ela ainda não está, talvez na altura que você queria, não está no nível que você queria, e você não quer mais andar com ele. Mas saiba você, que esta pessoa que muitas vezes você pode pensar desta forma, com desprezo, ou com rejeição, se você deixar ela sozinha ali no canto, vai vir um cachorro e vai comer aquela parte do teu corpo. E esse cachorro no mundo espiritual é Satanás. Se você abandonar esta pessoa, por mais problemática que ela seja, porque você acha que não tem jeito, com certeza o diabo virá e vai ceifar a vida dessas pessoas. Então você precisa entender isso. Você precisa entender que o corpo nosso, ele caminha paralelo com o corpo de Cristo. Não podemos de forma alguma desprezar, não podemos de forma alguma desacreditar, não podemos de forma alguma deixar de dar assistência por conta das nossas avaliações. Nós não estamos aqui de forma alguma para rejeitar nenhuma parte do nosso corpo, nem o dedo mindinho, nem aquela unha que é tão feia, que é a minha, eu estou falando, do dedinho. Quantas vezes eu quero desprezar ela,
e corto de uma forma sem valor, que você vai cortando de um jeito que você deve ter a sua também aí, né? Aquela unha encravada, aquela que você às vezes quer desprezar, mas quando você despreza, ela aparece trazendo para você um prejuízo. Por isso você tem que tomar cuidado, cuidar, para que ela sempre esteja em harmonia com o seu corpo. E muitas vezes Satanás está trazendo essa mentira de desprezo, e nós como igreja estamos tendo prejuízo. Por quê? Porque queremos só a parte bonita do corpo. Mas mesmo a parte mais bonita, se tiver desprezo, se estiver fora do corpo, ela também vai morrer. A parte que a gente sabe que chama muita atenção no corpo é o quê? O olho, né? Porque vocês olhando para mim aqui, me chama atenção esse olhar, porque o olho é algo que passa uma mensagem. O olho é aquele que revela tudo aquilo no nosso coração. Então o olho é algo bonito, é algo maravilhoso, é algo divino. Agora, imagine essa cena. Imagine eu tirando o meu olho, que não é pequeno, colocando aqui em cima. Imagine essa cena. Meu olho, tiro e coloco aqui. Dá até um arrepio, não dá? De algo tão precioso quando estava aqui, mas fora do corpo, ele se torna algo que nos traz um repúdio. Traz um repúdio. Mas é algo que todos nós admiramos. Mas fora do corpo, ele é algo sem valor, sem expressão. Então nós precisamos entender que todos no corpo, ele tem valor. Todos no corpo têm a sua necessidade. E todos fora do corpo não tem beleza, não tem valor e não tem brilho nenhum. Então nós temos que entender que como o Senhor coloca o corpo como a igreja, nós temos que entender nesta noite que todos diante do Senhor têm valor, e todos diante dentro da igreja também tem que ter valor. Nesta noite você precisa entender isso, para que você tenha a alegria de servir a Deus naquela função que o Senhor te colocou. Talvez Deus te colocou aqui como líder, mas você tem muitas vezes querido fraquejar. Por quê? Porque as pessoas que andam com você são pessoas que você identificou que elas são muito fraquinhas, não dão bom testemunho, não faz aquilo que você quer, não caminha da maneira que você quer, e a sua tendência é deixá-la de lado. Olha como isso é sério. Olha como você não pode fazer isso com o corpo de Cristo, porque naquilo que o Senhor te colocou para fazer, você está negligenciando. E isso é muito sério. Por quê? Porque esta pessoa, para se manter viva, ela tem que se manter conectada. E conectada, ela tem que estar debaixo da cobertura que é sua líder, que é sua discipulador, que é sua pastor. Então nós temos que entender que se essa pessoa sair desta conexão, ela com certeza vai morrer. Então nós temos que tomar cuidado, igreja, com essas pessoas que muitas vezes se magoam à toa, essas pessoas que
muitas vezes, elas criam situações dentro do corpo, de fofoca, de mentira. Nós temos que ter paciência com essas pessoas, nós temos que ter amor, porque é isso que o Senhor teve com cada um de nós. E essas pessoas, elas fazem parte deste corpo. Então você e eu precisa entender que Deus te levantou, igreja, para edificar um corpo, edificar esse corpo que é a igreja. Então essas pessoas que muitas vezes dá muito trabalho, você não pode simplesmente arrancar ela do corpo. Você não pode simplesmente ignorá-las por conta do trabalho que ela está dando. Não, porque eu e você um dia lá atrás também já deu muito trabalho. Mas o cuidado, o zelo, o amor de Cristo, a preocupação, ela nos fez chegar até aqui. Então nesta noite, que você possa entender que você é a pessoa que tem que proteger o corpo de Cristo. Você tem que proteger o corpo de Cristo. Você tem que proteger esse irmão que está do seu lado, olhe para ele. Você tem que proteger o irmão que está do outro lado, o da frente, o de trás, porque ele faz parte do seu corpo. Ele é o seu corpo, ele te completa. Ele faz com que você complete a cabeça, que é Cristo. Ele faz. Independente da função dele no corpo, independente se ele chegou ontem nesta igreja, neste corpo, ele veio para somar neste corpo que é a igreja de Cristo, amém? E você precisa entender isso, porque muitas vezes, nós desprezamos algumas pessoas por conta da criancice e da infantilidade dela. É ou não é? Eu falo como pastor. Quantas pessoas, por conta da infantilidade, por conta de momentos que foram contrários à minha vontade, a tendência é nós isolarmos as pessoas. A tendência é você se afastar dessas pessoas. Mas saiba de uma coisa, que se você fizer isso, esta pessoa, ela vai morrer. Porque ela desconecta. E quando ela desconecta, o sangue que gera no corpo, que é vida, que aquece, ele vai parar de jorrar naquela parte do corpo. Ela vai parar de jorrar naquela pessoa que está chegando no corpo de Cristo. Então isso é muito sério. E isso tem acontecido conosco. Porque há um esfriamento hoje na igreja. Há um esfriamento assustador. Que as pessoas não estão vindo no culto. Não é o caso aqui, né? Mas no Itapeva eu tenho comentado com o pastor Clóvis que tem havido uma falta muito grande, que as pessoas estão revezando. E eu tenho comentado com os líderes que aquelas pessoas, elas fazem parte do corpo. E se nós não se preocuparmos com elas, sabendo que é negligência da parte deles, aquelas pessoas vão morrer. Porque uma pessoa sozinha, ela não consegue andar. E nós fizemos tantos investimentos para ela estar aqui. Levamos no encontro, pagamos o encontro, fizemos curso de batismo, fizemos tantas coisas para esta pessoa se agregar no corpo que é a igreja de Cristo. E de repente, por conta de elas contrariar a nossa maneira, o nosso padrão, o que nós fazemos? Nós abandonamos.
E isso é imperceptível. E nós temos até justificativa para isso. Mas nesta noite o Senhor nos traz a revelação de que nós somos um corpo. E toda parte deste corpo tem uma função. Porque ninguém pode fazer nada sozinho. O braço não pode fazer nada sozinho. A mão não pode fazer nada sozinho. O pé não pode. A perna não tem que ter um conjunto harmônico ali para fazer. A minha esposa hoje, ela está no hospital desde as 8 da manhã com uma tia dela. Uma tia que é sozinha, não tem família alguma, não tem filho, não tem marido. A única família que ela tem são as sobrinhas. E a gente percebe que, como ela está deficiente, porque ela só tem 6 ou 7, 8 sobrinhas, e ela está todo dia no hospital. E hoje a minha esposa teve que ficar das 8 da manhã, eu vou buscar ela 10 horas, sentada no hospital, dando vida, que é o corpo dela, para a tia dela. Mas por que isso? Porque está faltando parte deste corpo. Esse corpo ele não foi bem formado. O corpo da família não foi bem formado, não foi bem construído. E alguém tem que sofrer hoje, porque não foi gerado da forma que o Senhor nos ensina. Porque se ela tivesse casado, tivesse tido filhos, hoje tinha um corpo bem ajustado. Mas muitas vezes desprezamos, muitas vezes abandonamos, muitas vezes achamos que não é o momento, muitas vezes achamos que dá para esperar. E quando nós nos deparamos, o tempo passou, as coisas aconteceram, e a gente percebe o quanto seria importante a gente valorizar cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso corpo, para que nós pudéssemos, na hora que necessitarmos, usar. E hoje eu vejo a necessidade da minha tia de não ter um corpo bem formado, porque nós temos as nossas opiniões e as nossas concepções para poder fazer as coisas, mas as coisas não são do jeito que nós queremos, as coisas não são do nosso jeito, porque nós estamos falando do corpo de Cristo. As coisas têm que ser como a palavra diz. As coisas aqui não são do jeito que o pastor Clóvis quer, ou da Evelyn, mas da palavra do Senhor que é dita a ele, para que ele possa trazer para a igreja de Cristo. E nós estamos perdendo isso. Por quê? Porque as nossas células, muitas vezes, é o corpo que o Senhor nos deu para cuidar, e nós muitas vezes negligenciamos. Por quê? Porque tem pessoa que a gente desvaloriza por conta do testemunho, por conta da situação que ele age, por conta da maneira que muitas vezes ele atrapalha a célula, e nós preferimos ficar só com aqueles que nos convém. Mas saiba de uma coisa, que cada um destas pessoas que o Senhor tem te dado, depende de você, para haver crescimento na vida deles. Depende de você, porque o Clóvis falou que a gente tem tanto testemunho, porque nós temos esses testemunhos até aqui hoje, porque teve muitas pessoas cuidando de mim, cuidando dele. Muitas pessoas que não se cansaram, que não menosprezaram, que não se envergonharam, que não desistiram. E hoje eu estou vendo as pessoas desistir de uma forma tão fácil,
que até nos deixa confortável em deixar para lá, porque já fizemos tanto. Eu me lembro nesta tarde hoje, quando eu estava lendo essa ministração, eu falava com uma pessoa que eu já caminho com elas há tantos anos. Eu já caminho com essa pessoa há muitos anos. Já dei muitas oportunidades de crescimento para elas. E essa pessoa, por conta de milindres, há 3 meses atrás, se afastou. Ela não se conectou, não desconectou, mas ficou separada do corpo. Ia num domingo para a igreja, no outro não ia, aí no outro também não ia, depois aparecia. E eu conversando com essa pessoa, eu falo: não faça isso, isso não é bom para sua família, para sua casa. Você sabe o que pode acontecer, você já viu esse quadro, esse filme. Não se afaste do corpo, você vai esfriar. O sangue vai parar de bombear no seu corpo, e você, na parte do seu corpo, e você corre o risco de morrer. Não vai acontecer isso comigo, não vai acontecer. E aí, isso vem se arrastando por 3 meses. Aí hoje me liga, chorando, dizendo que a esposa foi embora. Eu falei: rapaz, eu avisei você. Aí ele falou: mas agora não tem mais jeito e tal, e começou a falar. E eu já liguei para a esposa, ela não me atende. E comecei a pensar na seriedade disso. De nós, igreja, corpo. Eu não estou falando só de líder, de pastor ou de discipulador. Estou falando do corpo, da igreja. Porque você está conectado com alguém, mesmo você não sendo líder. Mas você está apto a transferir essa vida de Deus, porque você faz parte do corpo. E aí eu olhei para ele e sei que agora vai ser dias de muita tristeza. Por quê? Eu vim falando, ele se afastando, ele se afastando. Por quê? Porque o diabo começa a trazer mentira, de fofoca, de picuinha. E aí você começa a enxergar essas coisas dentro do corpo. E aí você começa a cada dia se afastar, a cada dia ir mais para o fundo da igreja, a cada dia ir mais para o fundo, até você estar lá fora. Porque você olha e acha que tudo está contrário a você. E quando você pensa desta forma, a tendência é você se desligar do corpo. Mas quando você entra dentro do corpo e chega e resolve e fala: eu estou assim mesmo, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu não estou aguentando mais, porque o pastor fez isso, fez aquilo, o discipulador, ou o irmão, ou quem quer que seja. E você abraça o corpo e fala o que você está sentindo. Essa vida de Deus, ela entra em você novamente, e a vida, que é o sangue, começa a jorrar novamente. Mas o que tem acontecido é o contrário. A pessoa vai se afastando e a gente vai vendo e vai deixando, porque muitas vezes a gente acha que até merece. Eu falo por mim, é um erro. E essa mensagem simples que nós ouvimos esses dias, nós percebemos que a mensagem, ela é atual, ela é poderosa, ela é grandiosa, porque acontece conosco, acontece comigo.
E acontece com você, na sua célula. Acontece com você, na sua rede. Se você parar para pensar agora, você vai achar alguém. Mas a Bíblia fala o que lá em Hebreus 10? Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Hebreus 10, 25. Está aqui uma orientação para que nós venhamos nos aproximar uns dos outros, para que a gente não venha perder o procedimento de se reunir como igreja, para que a gente venha entender que não dá para caminhar sozinho. Você tem que compreender isso, não dá para o pastor caminhar sozinho. O pastor Clóvis está aqui com a excelência nesse prédio da igreja, porque todo momento ele tem falado para mim: pastor, aquela equipe, pastor, aqueles irmãos, pastor, ele tem falado isso constantemente. Ele tem me mostrado que esta igreja, ela tem crescido nesta unidade. E essa unidade tem feito que esse prédio está a cada dia mais bonito, a cada dia mais bem feito, a cada dia mais confortável, porque ele não está sozinho. E na sua célula tem que ser assim. Na sua rede tem que ser assim. Porque é desta forma que nós vamos estar sendo fortalecidos, vamos estar sendo multiplicadores, porque ninguém dá conta de fazer nada sozinho, e muitas vezes você não dá conta nem de cuidar mais de fulano ou de ciclano, mas tem pessoa na sua célula que você pode delegar. O que a gente não pode é deixar essa pessoa desconectada. O que nós não podemos deixar é esse dedo fora do corpo, porque com certeza ele vai morrer. Queridos, outro dia eu estava vendo aquele mundo animal, e os leões, eles chegaram perto daqueles búfalos, e eles começaram a premeditar um ataque. Eu falei: mas sem condição. Você olha para o búfalo e olha para o leão, eu falei: mas não dá, como é que vai conseguir pegar essa presa? Não tem condição. Não tem condição, porque o búfalo é enorme e o leão era mirrado, eles estavam em 6 ali. E eles ficavam atrás, rondando ali, cercando, rodeando. E aí eles começavam a observar o mais fraco, ou o doente, ou o menor, e eles ficavam ali, e aí eles partiam de repente num tiro, e aí eles iam afastando, mas quando eles pegavam um mais esperto, pequeno, mas mais esperto, eles recuavam, até que um momento, eles pegaram um menor, e conseguiram levar aquele pequeno para longe, daquela manada, e conseguiu tirar ele dali. E aí aqueles 6 leões sacrificaram aquele búfalo. Eu achei impressionante. Isso com certeza é uma revelação do que o diabo faz conosco. Ele afasta nós do rebanho para nos sacrificar. Ele tira o mais fraco, o mais pequeno ou o mais doente. É dessa forma, pastor. E a gente sabe disso. Quando você fica doente, por conta de fofoca, de bibibi, disso ou daquilo, o diabo ele vai fazer ninho na sua cabeça. E a gente precisa nos atentar para isso. Ninguém vive sozinho, irmãos. Por isso Jesus é o cabeça da igreja, e ele tipifica desta forma: cabeça e corpo. Corpo é todos nós. Todos aqui têm uma função, como diz lá em 2 Coríntios. Todos aqui têm uma função.
que nós sozinhos não conseguimos. Como fala em Eclesiastes 4, 9 e 10, diz assim: melhores é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas, porquanto, se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Então a gente tem que estar junto, de forma alguma deixar Satanás colocar na nossa mente que nós somos o melhor ou que nós somos os piores. Nós temos que saber que nós somos a igreja, nós fomos escolhidos, chamados pelo nome, não podemos de forma alguma nos afastar. Eclesiastes 4, 9. Por quê? Porque tem gente que tem culto que está muito animado, está ali pulando, glória a Deus, aleluia. Você fala, esse camarada tá firme. Só que aí a semana passa, acontece alguns problemas. Chega no domingo que vem, ele não quer nem estar aqui. Mas se tem outro com ele, que ama ele, que chega lá e fala, vamos lá rapaz, o culto hoje vai ser abençoado, vai ser tão tremendo. Ele fala, domingo eu fui lá, eu estava animado, mas aconteceu tanta coisa essa semana. Aconteceu essa semana, mas hoje você vai lá, vai se renovar e tal. E o cara leva a vida de Deus para as pessoas e começa a injetar vida, que é sangue de Deus, sangue da cruz, e começa a animar ele. Aí ele fala, tá bom, eu vou. Mas tudo estava programado para ele não vir. Mas teve um que foi lá, abençoou, puxou ele, se animou. Mas tem gente querendo sobreviver na igreja sozinho. Só ele e Deus não consegue. É estranho isso, não vive. Se una. Abra o seu coração, faça uma aliança. Não aceite a mentira, a fofoca, o engano, te tirar de dentro do corpo. Porque Satanás, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, levar nós para longe. Não permita isso. Não permita, porque tem acontecido isso constantemente. Eu vejo lá no Itapeva. Tanta fofoca roubando a vida dos irmãos. Porque aceita aquilo, magoa e some. Aí quando o pastor sabe, o leão já comeu. Mas vocês são o corpo. Você tem essa função de estar conectado com alguém. Deus, ele sabe desta necessidade. Não seja submisso nesta noite. Ouça a voz de Deus, para que não venhamos sepultar mais pessoas. Eu não sei se essa é a necessidade desta igreja, mas eu sinto essa necessidade na igreja do Itapeva. E eu quero crer que nós estamos debaixo da mesma unção. Eu quero crer que o pastor Clóvis também tem a mesma dificuldade. Talvez menor, por conta do grupo ainda estar menor. Mas saiba de uma coisa, esse grupo vai crescer. E se ele crescer debaixo dessa unidade, vocês serão tremendamente abençoados. Porque se você entende isso quando pequeno, quando você estiver grande, não tem presa para os leões, para Satanás, porque vocês vão estar juntos nesse corpo. Esse é o momento, porque está mais fácil. Este é o momento, porque não perca, não desanime com aquele que dá muito trabalho, não desanime com aquele que está doente, talvez. É até legítima a doença dele, mas não aceite isso. Vá lá, peça perdão, refaça. Quantas vezes nós fizemos isso? Você olha para mim, para o pastor Clóvis, talvez você ache fácil falar isso. E você fala que é difícil você ir lá se retratar, que é difícil você ir lá resgatar esse irmão. Talvez você pensa isso, você fala, é fácil para você falar, pastor. Mas irmãos, para nós chegarmos a ser pastor,
nós tivemos que passar por muitas experiências com o corpo, para que nós pudéssemos hoje estar ensinando e errando menos. Mas quantas vezes, eu me lembro de uma vez que eu tive que aceitar uma pessoa fazer parte da minha rede, que ela não merecia nem o meu olhar, quanto mais o meu cuidado. Quando eu percebi que aquela pessoa estava na minha rede, eu falei, mas o que ele veio fazer aqui? Eu falei, é um demônio que mandou. Porque não tinha como. Ele me prejudicou demais. Eu já prejudiquei muitas pessoas também. Muitas pessoas. Por isso, o Espírito de Deus falou naquele momento, mas e as pessoas que você prejudicou? Mas mesmo assim você foi amado. Agora você tem que amar ele. Aquilo entrou no meu coração, que quando eu fui ter com essa pessoa, ninguém acreditou, achou que era hipocrisia minha. Mas só eu sabia por que eu estava cuidando dele. Porque Deus queria aperfeiçoar o meu ministério. Mas muitas vezes a gente acha, só para vocês, porque o pastor não tem essas dificuldades. Mas já tivemos, e ainda temos ainda, numa proporção diferente, mas ainda temos. Porque nós somos corpo, todos nós temos dificuldades. Mas eu quero te ensinar nesta noite, que se você romper nessas dificuldades, o Senhor vai levar esse corpo a nível muito mais alto de crescimento. Porque através desses concertos, através dessas atitudes, é que nós vamos crescer. E quando nós crescemos, as pessoas vão se achegando. E quando nós crescemos, a igreja do corpo de Cristo vai aumentando. Porque se nós não crescermos nisso, não dá para crescer na unidade. Então nesta noite o Senhor, Ele pede para você, cresça, cresça, nessa revelação, cresça, para que as pessoas possam vir e você cuidar, independente da maneira que elas chegarem. Porque o Senhor quer fazer esse corpo crescer. E você vai ser ferramenta preciosa. Não deixe as pessoas se afastarem por conta de picuinha. Não deixe, não permita. Seja canal de bênção. Seja vida de Deus na vida dessas pessoas. Não permita mais que Satanás venha enganar, venha afastar ela do rebanho para matar. Não permita. Você é a pessoa que pode fazer a diferença. Você é a pessoa que pode conectar ela a outros. Eu fui uma pessoa que conectei naquela pessoa. O meu ministério, ele cresceu muito. Porque eu fiz algo que não era meu. Era do cabeça. E eu fui obediente ao cabeça, a Cristo. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Porque muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente acha que é certo. Mas o que o cabeça está falando para você? O cabeça que é Cristo. O cabeça desse corpo. O cabeça deste corpo, desta igreja. O que ele está falando? Que muitas vezes nós temos deixado de fazer. Se o Senhor, Ele me trouxe aqui para falar isso, é porque você, não obrigação, mas o Senhor quer abrir os seus olhos, para você ir até algumas pessoas e conectar ela de novo no corpo. Porque nós sabemos que essa unidade é que vai trazer crescimento para o corpo. Eu queria chamar a banda aqui. Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele quer a harmonia nesse corpo. E muitas vezes nós nos magoamos
com alguns irmãos, com algumas atitudes. Mas quantas pessoas eu já magoei? Quantas pessoas você já magoou? Para quantas pessoas você já deu certos tipos de trabalho? Então quem somos nós para usar de justiça própria no momento desse? O que a gente precisa nesta noite é usar deste amor que o cabeça tem colocado no meio da igreja, através da sua morte, a morte que foi consumada naquela cruz, por mim e por você, que não merecíamos coisa alguma, mas Ele não olhou para nós, Ele não olhou para as nossas falhas, Ele não olhou para as nossas dificuldades, Ele simplesmente nos justificou naquela cruz. E tem pessoas que o Senhor quer nos trazer para o nosso meio novamente. Ele quer trazer para o nosso meio através da sua vida, através dessa conexão que você pode fazer, porque esta pessoa está isolada, está talvez afastada, e na sua concepção, ela já teve todas as chances que ela poderia ter. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele está falando com você nesta noite. Ele está te fortalecendo. Ele está te deixando cheio da presença do Senhor. Ele está trazendo força e revelação para que você, através da sua atitude, através da sua célula, possa mudar a vida desta pessoa, através desse amor que você vai aplicar. Esse amor do corpo, o amor que revela Cristo nas nossas vidas, o amor do cabeça, que é Jesus, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, a igreja de Cristo. Ele está te revelando nesta noite, para que você venha cuidar, para que você venha levar pessoas a crescerem, para que você possa fazer com que essas pessoas volte a usufruir, do sangue daquela cruz, que traz vida e vida em abundância. Eu queria que você se colocasse em pé, e nós vamos cantar um cântico para finalizar. Já passei da minha hora.